gravação. Então vamos lá, galera. Tentar fazer aí uma dobradinha, né? Eu tô aqui na visualização 3D do ArchiCAD e para a gente renderizar aqui dentro não é muito. Tudo bem, pessoal? Vamos só. É porque eu tô gravando, aí atrapalha também a conversa de vocês. Então vou vir aqui em documentação e vamos pegar aqui, ó, imagem final 3D, definições de fotorrenderização, que ele vai abrir essa telinha de configuração do render, né? Se eu der uma pré-visualização aqui, ele já vai entregar aí alguma coisa prévia para a gente, que vai ser o nosso resultado, né? Já dá para ter uma noção. O bloco que eu usei de vegetação talvez não seja dos melhores, aí tá deixando essa mancha em volta, né? Então o ArchiCAD ele tem essas configurações prévias, ele está renderizando ali só uma pré-visualização, né? E eu posso definir aqui o tamanho dessa imagem, ó. Tá vendo que ela está numa resolução baixa, né? De 800 por 600. Eu posso botar, se eu deixar ativo aí a proporção, 2,48 pixels, né? Ele já vai ajustar. Na pré-visualização, ele continua visualizando pequeno, mas na hora que eu for renderizar, ele vai salvar com qualidade maior, e isso é útil para a gente entregar nossos resultados, né? Então vamos pegar aqui um primeiro resultado inicial. Já fiz só essa configuração do jeito que ele estava, defini aí para aumentar os valores e vou pedir aqui para ele tirar uma foto. Agora sim que ele vai realmente renderizar, né? Esperar um pouquinho, mas também não vai demorar tanto. Não, fui em documentação, configurações de foto, documentação 3D, configurações de fotorrenderização. Que aí ele abre a tela em vez de mandar direto renderizar. Algumas dúvidas das pessoas é isso, porque clica em renderização ele já tira a foto e você não configurou nada, entendeu? E aí já tem um resultado bem legal, né? Eu vou deixar renderizando até o final para eu mostrar para vocês também como é que salva esse resultado, né? Só mais 5 minutinhos, galera. Ó, ele tá computando aqui, né, o tempo de renderização. Se eu não fosse mostrar para vocês como é que salva, eu poderia interromper aqui no vermelhinho, ele parava a renderização. Mas vamos deixar isso até o final, que eu quero mostrar outros recursos aí do render interno do ArchiCAD. Frequentemente as pessoas não gostam muito, mas é só questão de configuração mesmo. Como a gente não está trabalhando com renderização interior, eu não vou falar muito de iluminação externa, né? Quer dizer, iluminação agregada, né? Aí isso aí vai ficar para o MIP semestre que vem, para vocês, certo?
Beleza, terminou, posso fechar aqui. E aí, ó, eu tô com a aba ativa da imagem que ele gerou. Então, eu vou vir aqui em arquivo, ó, salvar como. Ele já está reconhecendo que é uma imagem. Vou localizar lá, no meu caso aqui, aonde eu quero salvar. E aí um detalhe importante, galera, ó, ele dá algumas possibilidades aí, né? TIFF, PNG, JPEG. JPEG normalmente é uma qualidade mais baixa para você, o tamanho do arquivo também vai ser menor, né? Para você colocar no PowerPoint, né? PNG é um formato de arquivo que tem uma qualidade um pouco maior, bom para você fazer pós-produção, por exemplo, no Photoshop, né? E depois fazer aí algumas alguns incrementos. E tem o formato TIFF, que ele é um formato ótimo já final para impressão. Então, se o meu resultado tivesse definitivo aqui, eu já poderia salvar como formato TIFF, que ele ia gerar um arquivo ótimo para impressão. Eu não quero nem a pior qualidade, que seria o JPEG, para mandar para um PowerPoint, eu vou botar no intermediário, que é o PNG, que é bom para fazer uma edição lá no, no Photoshop, colocar outras coisas, né? Mas fica aí a critério de vocês, é bom só saber a diferença. Como eu salvei, eu posso fechar isso, né? Eu vou agora colocar aqui a câmera em outra posição, e esse bloquinho das árvores está péssimo, mas ninguém vai me julgar por isso. Podem julgar também, se quiser. E eu vou de novo, documentação, imagem final 3D, sempre primeiro, definições de fotorenderização. Vou só falar um pouquinho mais dessas configurações para vocês terem um pouquinho mais de liberdade quando vocês forem renderizar. Né? Então, eu vou dar uma pré-visualização aqui, não mexi em nada, né? O resultado seria muito similar àquele que a gente acabou de renderizar, mas olha só, eu tenho aqui outras configurações, ó, né? Exterior, interior, algumas coisas aí pré-configuradas, né? Por enquanto eu vou deixar aqui. Também vou deixar nesse motor, que é o melhor que ele tem, o CinemaWare, mas eu vou pedir para ele aqui em ambiente, ó, em vez, deixa eu ver aqui se definições de fotorenderização, eu posso aumentar aí um pouquinho a qualidade, né? É, luzes, se eu quiser aumentar a intensidade do sol, por exemplo, né? Aqui eu não tenho nenhuma luz agregada, como eu falei, senão aqui teria variações, né? Mas eu vou ver se eu aumentando aqui. Se bem que eu aumentei essa iluminação, mas não vai ter tanta diferença, porque tem uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Tá pré-visualizando lá. Talvez eu tenha botado demais. Deixa ele calculando lá. Ó, eu vou ver aqui em ambiente. Tá vendo que aquele céu do primeiro render, ele tá aqui, ó, pré-definição da iluminação global, vamos dizer assim, né? Se eu clicar aqui, eu tenho aí outras opções, né? Mas eu posso, em vez de escolher um céu físico, escolher um céu HDR, ó. Opa, renderizou lá. Bom, céu HDR, tô vendo aqui que ele não vai trazer nenhum pronto para mim, o que é uma pena. Mas vamos ver se a gente pega bem rapidinho na internet, porque vale a pena vocês aprenderem isso. Ele dá outro salto aí de qualidade na renderização. Vou botar aqui HDRI Free. Ver se ele encontra alguma coisa aqui rapidinho. O que é a imagem HDR, galera? Em vez de ser uma imagem tipo JPEG,
que ela fica só no fundo do render e não tem nenhuma propriedade de iluminação na imagem, a imagem HDR é como se fosse uma fotografia de 360 graus que tem capacidade de emitir luz. Então, se eu tiver espelhos, se eu tiver reflexos e mesmo propriedade de iluminação de múltiplos sentidos, essa imagem HDR tem a capacidade de emitir luz, seja da sombra de uma árvore, seja do sol que está ali por trás. Então, é um recurso legal de se utilizar. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma gratuita rápida, né? Espero que sim. Opa, já está baixando. Ótimo. Então eu baixei lá a imagem HDR. Vamos ver se ele vai reconhecer essa extensão XR. Então eu mudei aqui o ambiente, ó, para céu HDR e eu preciso localizar a imagem HDR, né? Vou clicar aqui em adicionar, vou lá na minha pasta downloads. Não reconheceu porque ele está como EXR. Não. Deixa eu ver aqui se ele... Opa. Ah, tá aqui. É XR, ó, HDR. Eu baixei o formato errado. Baixou lá. Vamos ver de novo. Listar, adicionar. Agora sim. Céu HDR. Já reconheceu. Beleza. Vou dar uma atualizada aqui pra gente ver o que acontece. Eu prefiro dar esse preview porque como ele está com a intensidade máxima, pode ser que eu precise fazer alguma configuração aqui prévia antes de renderizar, né? É. Olha só. Vou mandar renderizar para a gente ver, pelo menos uma prévia, o que acontece. Foi. Depois que eu configurei, pré-visualizei, mandei tirar a foto, né? Posso fechar isso aqui enquanto ele renderiza. Talvez demore mais um pouquinho, galera. Mas de qualquer maneira, já vai dar para ter uma noção que com o render do próprio ArchiCAD vocês conseguem bons resultados. Você sabe o que é GI? Isso aqui que ele está falando, ó, calculando GI. GI é Global Illumination, é iluminação global. O que acontece? Em vez de ele só visualizar a imagem 3D naquela posição que você está, ele calcula o reflexo da luz batendo na parede, batendo no chão, refletindo, se auto-refletindo,
né? Então, se tem uma parede ali que é vermelha, vai ter alguma coisa de vermelha no chão. Se tem um chão de grama, vai ter alguma coisa rebatida de verde na parede, né? Então, a iluminação global, ela tenta calcular a propriedade física real da luz, de sair rebatendo nas superfícies e transmitindo essas cores, né? Como toda a imagem HDR também está emitindo luz, ele está pegando esses raios de luz que batem, né? Tem ali um sol, tem ali uma nuvem, tem ali uma montanha lá atrás, e ele está rebatendo esses raios na superfície do prédio e devolvendo para a superfície, por isso que ele vai no final ficar com esse aspecto um pouquinho mais realista. Ah, ele está um pouco mais lento, porque lembra que eu aumentei a qualidade de média para alta, né? Mas é bom que a gente vê esse resultado. Passou 2, né? Talvez demore um pouco mais. Eu até interromperia o render se eu não tivesse curioso para ver o resultado. Vai demorar um pouco. É, às vezes. Só que assim, né, no final das contas, existem outros renders, né? O Twinmotion também faz isso, ele é mais rápido. Tem o D5, que é um que a gente está pensando em trazer em outras disciplinas mais para frente. E o SketchUp com V-Ray, gente. O V-Ray é lindo, mas o SketchUp... Deu para entender a diferença entre o Rhino e o SketchUp? Vocês usam o SketchUp ainda? Ótimo, ótimo. Não entrem nesse buraco, que às vezes os escritórios querem que vocês entrem. Dizer que ele é inútil é uma palavra muito forte, né? Mas você demora muito no trabalho, né? É tão manual quanto o AutoCAD. É, tá demorando porque eu botei alta qualidade. Gente, enquanto ele tá calculando aí, eu vou ver se eu consigo fazer a integração lá com o Twinmotion, certo? Então, só para a gente ter uma prévia aqui também, né? Lembrando que lá no ArchiCAD, se vocês forem em paletas, né? Aquele painelzinho que o Daniel tinha falado, né? O DataSmith, vocês entram lá no site do Twinmotion, localizam o plugin específico, né? Para conectar o AutoCAD que vocês... Oh, desculpa, meu Deus. O ArchiCAD que vocês estiverem usando com o Twinmotion. O Twinmotion tem a versão educacional que vocês têm acesso lá na Epic Games, né? E aí eu vou vir aqui em Import e vou, através do Direct Link, ó, eu não tinha salvo o arquivo, mas ele está reconhecendo lá que tem alguma coisa no ArchiCAD, eu vou botar em importar aqui para ver o resultado.
Importou, teoricamente, o link é direto, né? Então vou dar um clique duplo aqui e vamos ver se ele consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu pedir para ele atualizar lá. Opa, agora foi. Ah, beleza. Olha só, galera. Já o Twinmotion, a gente tem uma interface um pouquinho mais rápida, né? E aí ele vem com essas bibliotecas, várias coisinhas aí que a gente pode agregar rapidamente ao projeto. Rapidamente, se eu não estivesse renderizando outra coisa em tempo real, né? É. Gente, estou fazendo aqui bem na marra, né? Tem aquela brincadeirinha dos seres humanos que se mexem também. E aí, gente, para a gente mandar renderizar aqui, eu vou minimizar essa livraria aqui. Posso trocar os materiais, aqui eu tenho um pouquinho mais de facilidade. Ele reconhece por material lá no... Então, todos os materiais que têm a mesma configuração no ArchiCAD, eu posso jogar aqui e ele vai assumir para todos, né? Por exemplo, concreto. Se eu quisesse trocar aquele meu concreto ali, eu vou jogar, ó, ele já pega para todos os concretos. Se eu quisesse tijolo, né? Eu vou procurar aqui outro tijolo. Gostei não. Também não vou com muita... Vou fazer outra proposta aqui. Enfim, né? E aí, para a gente gerar o nosso render rapidamente, tá vendo que eu estou usando aqui o botão direito do mouse para apontar a câmera e o ASDW para caminhar e definir ali uma posição de câmera, né? E aí eu posso vir aqui em... Tá, tô em materiais, mídia. Ó, então cliquei aqui em mídia e ele está perguntando se essa é a primeira imagem que eu quero gerar, não é? Então vou clicar em adicionar imagem, ele vai reconhecer aquela posição. Eu posso vir para outras posições. Adicionar uma nova. Gente, dá para fazer muito mais coisa. Estou fazendo aqui um
um rapidinho que também vai ser suficiente para vocês, né? Definir minhas câmeras, vou clicar em exportar, vou definir aqui na lateral o lugar onde eu vou salvar. Por que que ele não está indo? Ah, selecionei todas. Start Export. Ele está perguntando onde eu vou salvar. Vou deixar aqui em Renders. E ele está gerando lá a imagem também. Um pouquinho mais rápido, mas também as configurações aqui estão básicas. E a gente não vai para além disso. Vamos ver aqui, ó. O render, opa, começou, né? Começou a entregar o resultado final. Lembrando que ele estava em alta qualidade, né? Por isso que também está demorando mais. Mas vocês percebem, ó, que aquela coisa lá da qualidade do céu já tem uma interferência no resultado da superfície, ó. Então você tem um render aí um pouquinho mais realístico, né? Jogar na IA e pedir para ele dar uma melhorada é bom demais. Gente, eu vou parar o vídeo, né? De qualquer maneira, vocês já entenderam aí mais ou menos o processo. E aí, daqui a pouco, eu coloco lá no Classroom de vocês também. Tá bom? Eu vou deixar aqui renderizando, porque, claro, eu quero ver o resultado final. Mas, antes de eu parar o vídeo, eu não preciso mais aqui do Twinmotion. Poderia ter salvo o arquivo, mas não tem interesse. Eu quero só conferir como é que ficaram ali os nossos resultados. O que, que a gente já tem, né? Eu vou abrir a pasta. Então, uma das nossas imagens geradas foi essa, aquela primeira, né? Ah, porque misturou com outros renders que eu tinha feito no Twinmotion. Mas enfim, tá aqui os dois últimos que a gente acabou de gerar. Inclusive os blocos 3D do Twinmotion são muito melhores do que do próprio ArchiCAD, né? Isso aqui foi render feito também no